Olá pessoal, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam muito bem. Estamos aqui em mais um episódio do podcast São José no Ar, um podcast educacional onde trazemos convidados muito especiais para conversar sobre assuntos um pouco polêmicos. E dito isso, então hoje trouxemos o nosso presidente da APM, Associação de Pais e Mestres, o Daniel. Oi Daniel, tudo bem? Olá, bom dia, tudo bem? O Daniel, além de ser presidente da PM já há alguns bons anos, né, Daniel? Isso. Ele também é pai de um dos estudantes aqui do Colégio São José. Bom, Dani, eu posso te chamar de Dani? Claro. A primeira pergunta que eu queria te fazer, para começar então o nosso podcast, para tu se apresentar um pouco, contar um pouco da tua jornada e um pouquinho também sobre a APM, o que ela é e qual que é o papel dentro do nosso colégio. Ah, legal. Bom, meu nome é Daniel, então, né? Eu participo já da APM há 4 anos, né? Não é tanto tempo assim, né? Mas, enfim, eu desde o primeiro momento que eu participei, assim, me chamou muito a atenção e a possibilidade de estar participando, né? Junto da vida escolar, enfim, da comunidade escolar, né? Porque eu tenho como um valor pessoal a questão da educação formal, né? Acho que a questão dos valores, obviamente, vem da família, mas a questão da educação formal também tenho como um valor, né? Então me chamou muito a atenção, né? A dinâmica, a forma e tal, e a oportunidade de estar participando um pouco mais da vida escolar, né? Então a questão da PM hoje ela tem um papel que, assim, de forma bem resumida, é promover momentos assim onde a família possa estar mais integrada à escola, possa estar participando da vida escolar também, né? Então promovendo alguns momentos assim onde a família vem para a escola, incentivando alguns momentos de lazer na escola, né? Para trazer a família e estar participando cada vez mais da vida escolar também. Daniel, e há quanto tempo tu participa da PM e como presidente ou antes tu era só um pai associado? Como é que foi essa tua jornada dentro da PM? Enquanto pai associado desde sempre, né? Desde que o Pedro veio para o São José. Da PM eu participo há 4 anos. Esse ano inicia o meu segundo período de gestão, né, como presidente. Então, praticamente eu participei um pouco mais que 6 meses, 1 ano. E daí, na oportunidade que teve, eu fui convidado, enfim, a participar como presidente, né, elaborar uma chapa, enfim. E daí venho participando e tal, dando continuidade a alguns projetos que eu julgo ser os mais relevantes, então, que tem de participação da PM com o colégio relacionado à parte dos jogos escolares, né? Então iniciou na minha gestão. Então basicamente é essa minha trajetória, né? Junto com a APM. E falando sobre as atividades esportivas, que tu falou que a APM faz parte, né? Isso, Incentivando. exatamente. Como que funciona, né? Para os pais talvez que estejam pensando se vale a pena se associar, ou até para os alunos, né, que conseguem enxergar a PM em ação, mas talvez um pouco pelas sombras. Como é que ela realmente participa? Eu sei que pelos uniformes, né? Isso, E o que mais? exatamente. Além da questão dos uniformes, né, a PM então ela contribui com o projeto dos jogos escolares, né, com o material para os alunos fazerem os treinos, né, de preparação, enfim, para os jogos. Toda a parte do transporte ela é custeada também pela PM, né? Então, falando dos jogos escolares, né, hoje eu julgo que ele já não é mais um projeto, mas sim ele virou um programa dentro do colégio, né? Então eu vejo que tem o desafio de manter esse programa vivo, né? E por que eu falo que é um desafio? Porque ele começou como um projeto e hoje, se a gente for olhar, ele envolve, né, quase, assim, vamos dizer, mais de 250, 300 Nossa. estudantes, se eu não estou enganado, já tiveram oportunidade de participar, né?
E até puxando um pouco do histórico, porque que na época a PM ela entendeu que fazia sentido esse projeto, né? A escola trouxe como uma proposta e a PM ser um dos patrocinadores principais desse projeto. Por entender que o esporte ele é complementar à formação, né, do estudante. Né? A gente tem muitos estudantes, enfim, que participam de esportes como atividade extracurricular, sim, mas também a gente tem certeza que tem muitos estudantes que não tiveram essa oportunidade. E então é competitivo, obviamente que vai passar por um filtro feito então pelos profs, né, de educação física, e a gente entende que isso vai daqui um pouco despertar o interesse, né, pelo aluno participar de uma atividade extracurricular relacionada ao esporte, e com certeza isso vai ajudar na formação do estudante. Então esse é um aspecto bem importante, né, da ajuda da questão da formação do aluno, do estudante, uma atividade extra classe relacionada ao esporte, que o esporte, fazendo uma analogia com a vida, ele vai expor a pessoa a muitos desafios, a muitas frustrações, que vão fortalecer a criação desse adulto, a criação dessa pessoa para o restante da vida. E eu consigo ver como professora, né, de muitos estudantes que participam dos jogos escolares ali no nono ano, que realmente, como tu falou, Daniel, ajuda eles a criar perseverança, ajuda eles a criar coragem. E até num episódio anterior com a nossa psicóloga Kátia, a gente estava conversando sobre o uso dos celulares e como essa diminuição dos celulares auxiliou a ter mais alunos, mais estudantes participando dos jogos escolares e participando de esportes, e algo que talvez eles nem sabiam que tinham essa capacidade, né? E dito isso também, Daniel, eu percebo que o São José está virando um dos colégios pioneiros em alunos que participam de esportes por causa dos jogos escolares, né? Sim, sim. Eu vejo isso. É um dado que na última reunião que a gente teve até da PM, a Cristiane trouxe, né, como essa informação, né, como está iniciando o período de rematrículas e tal, e alguns pais até trouxeram, né, como um ponto de diferencial, né, essa questão dos jogos escolares e tal, porque entendiam que ou na escola antiga do filho, enfim, não tinha essa oportunidade de participar. Né? Sim. E também, Daniel, eu queria te perguntar, falando sobre os projetos e ações esportivas, né? Como tu falou que já virou um programa. Tem algo que já te deixou mais especialmente orgulhoso? Talvez alguma ação que tu fez, algum evento que tu foi, que tu olhou assim e te deixou mais orgulhoso, assim, algo que que tu guardou na memória? Eu penso assim que momento específico não, né? Mas o contexto como um todo, né? E o quanto que a gente percebe essa evolução e o quanto as pessoas quantos alunos, né, conseguiram ser envolvidos, né, nessa prática e poder participar disso, poder estar discutindo, poder estar construindo isso e saber que vai impactar positivamente, né, na vida das pessoas. Eu acho que isso já é motivo de orgulho. É verdade. Né? E agora, a gente saindo um pouco das quadras, né, saindo um pouco do esporte, eu também sei que a PM também coloca a sua mão, né, a sua ação em palestras e eventos educativos. Perfeito. Quais foram alguns temas recentes e como eles contribuíram para a formação dos nossos estudantes? Bem, a gente no ano passado, por exemplo, quando começou esse projeto dos jogos escolares até, e para fazer alguma correlação com isso, a gente trouxe o Gustavo Borges, né, o nadador, medalhista olímpico, para fazer uma palestra, e a temática, né, que a gente pediu para ele falar e foi sobre ele palestrou, foi realmente a relação entre a vida e o esporte, né, como é que o esporte pode preparar para a vida. Então ele pôde trazer o caso dele, falar da vida dele, né? Falar das questões da disciplina, como que isso é importante, né? E fazendo essa correlação entre o esporte e a formação para a vida.
né? Recentemente também a gente teve uma palestra daí, também em parceria com o colégio, né, que deu muita gente, né, uma adesão bastante significativa com o Léo Freiman, né? Então também falando sobre a temática da questão da formação dos adolescentes, enfim, dando alguns insights, né, até para os pais, enfim, que muitas dúvidas, enfim, elas são recorrentes para todo mundo, né? Então deu auditório cheio, assim, faltou ingressos, né? Eu acho que foi um case de sucesso essa palestra. Também a gente teve uma palestra com a Patrícia Peck aí para falar sobre as questões do direito digital, né? Eu julgo também que é uma palestra, uma temática muito importante, né, pelo que a gente vive no dia de hoje, né? E então foi uma palestra tanto para os alunos, para poder conscientizar os alunos, né? Então teve turmas específicas para os alunos e turmas específicas para as famílias poderem participar. E Daniel, agora eu gostaria de te perguntar, a gente já viu que a APM ela está muito presente em 2025. E para 2026, tem algo já planejado para o futuro? Há novos projetos ou ideias em andamento? O que tu poderia me falar? O que a gente enxerga para o futuro é a questão de buscar a manutenção do programa, né, dos jogos escolares. Então, talvez novas atividades vão ser agregadas, né, e que tomara que a gente possa agregar novas atividades, novas modalidades, né, de esportes. E agora a gente pensa ainda um pouco buscar mais alguns palestrantes, mais algumas temáticas, né, ou até mesmo algumas sugestões que vêm do próprio colégio para que a PM participe como parceiro, né, na construção dessas novas temáticas, né. E quem sabe ampliar, né, além da questão das quadras, dos jogos, por que não das Olimpíadas de Conhecimento, que nem a gente sabe que tem de matemática, de física, né? Alguns pais já sinalizaram, inclusive, né, o porquê não, né, da PM participar disso, né? Mas daí tem uma questão da escola também, né? Então até para poder fomentar a participação nesse tipo de atividade também. A questão que tu tinhas falado antes, né, dos celulares e tal, a relação, né, lembrei de um tópico agora, né, as futimesas que hoje estão disponíveis para os alunos, né, 2 delas foram patrocinadas pela PM também, né, então veio pela uma questão de decreto, de legislação, a questão do uso do celular, mas já era pauta, né, das reuniões da PM. Então como é que a gente trata esse tópico, como é que, né, porque a influência era muito grande, né, então o decreto ajudou nesse sentido, né, e se estabeleceu e faz-se cumprir, né. Pelo outro lado, a gente já tinha feito um investimento, um aporte, enfim, né, nesses equipamentos também que fomenta o esporte, né, e tem algo diferenciado para os alunos poderem estar passando os momentos de intervalo ainda. E pode ficar tranquilo que está sendo muito bem utilizado. É uma briga para conseguir. O feedback que a gente tem é esse mesmo. É uma briga para conseguir. Assim, eu vejo quando eu estou dando aula antes do recreio e bate, nossa, os estudantes saem correndo para conseguir os primeiros minutos na futimesa. E Daniel, para aqueles pais assim que talvez ainda estejam pensando, talvez estão escutando esse podcast e estão pensando que talvez se associar não vai fazer tanta diferença. Qual é uma mensagem que tu gostaria de falar para esses pais? A mensagem principal que eu vejo é a questão que a formação do aluno, né, do estudante, ela se dá de forma integral pela participação entre escola e família, né? Então, e esse é um dos cernes das atividades principais do propósito da PM. É promover esses momentos de participação, né? Tu me perguntaste sobre a questão de projetos futuros, de ideias, né? Quanto mais gente a gente tiver participando nas reuniões, elas acontecem via de regra uma vez por mês, na primeira semana do mês, né? A gente tem mais ideias, mais tópicos a serem discutidos, né? Com pontos de vista diferentes que podem contribuir para fomentar esse propósito. Então a participação nas reuniões, fica meu convite, ele é importante,
por esse aspecto, né, para atender esse propósito. E a participação, a contribuição anual, né, tudo que a gente falou da questão dos esportes, a questão de promover as palestras, né, esses momentos de integração, a gente precisa fazer um aporte financeiro para isso, né? E a gente está buscando utilizar esse aporte financeiro da melhor forma. Então a gente conta também com a colaboração das famílias, né, nesse investimento, nessa anualidade, para poder manter essas práticas, né, para poder manter esse investimento nos esportes, né, e para poder manter a PM. Né? A gente, infelizmente, a gente olha para a realidade de algumas outras escolas onde a PM não existe mais, ela se extinguiu, né? E o trabalho está sendo feito agora no sentido de fortalecer cada vez mais, né? Pensando sempre nesse propósito de trazer cada vez mais as famílias para junto da escola. Enquanto tu me falava isso, Daniel, eu imaginei, talvez, vendo com a cabeça do nosso aluno, né? De um estudante que participa dos jogos escolares e que está ganhando várias medalhas. Sim. Talvez ele vê o pai ou a mãe ou o responsável dentro da PM, talvez seja motivo de orgulho pensar, meu pai está me incentivando de alguma forma, minha mãe está aí fazendo, né, tá participando. Eu acho que deve ser muito legal. E eu acho também pro Pedro, né, o teu filho deve ser muito legal. Ele vê assim, meu pai tá aí incentivando, tá participando junto com a escola. Eu acho que isso é bacana, né? É bacana. Ele já externou isso para mim e para minha esposa, né? Minha esposa também tem uma participação integral. E a gente já pôde perceber isso por parte dele. Até na última reunião que a gente teve uma mãe que participou pela primeira vez e ela trouxe assim, minha filha disse, mãe, tem reunião da PM hoje, participa lá que é legal. Né? Então ela trouxe esse feedback para nós, né? E no final da reunião ela disse assim, não, realmente a minha filha tinha razão, gostei muito da reunião, né? E pretendo participar. Então é importante. É importante, eu penso que os filhos enxergam isso e eles sentem um orgulho, né, de ver os pais integrados com a escola, né, pensando na questão da formação e do futuro deles também. Porque querendo ou não, vários estudantes nossos, né, enfim, é uma realidade hoje em dia, passam mais tempo na escola do que em casa, com certeza, né? Então eles sentirem que a família também acolhe, a família também é protagonista dentro do colégio, eu acho que faz uma grande diferença, né, Daniel? Sem dúvida. E eu queria agora usar esse momento, a gente está quase no final agora do nosso podcast, se tu quiser deixar a nossa última mensagem, então, tanto para a escola, como para os nossos estudantes, como para a família, qual seria a última mensagem que tu gostaria de nos deixar aqui? Bom, a mensagem que eu quero trazer é que a educação, eu entendo que ela é base para tudo e para a solução de muitos problemas, né? Muitos problemas que a gente tem na sociedade hoje, eu entendo que eles acontecem porque a educação foi negligenciada, né? E, de novo, a educação, eu penso que ela acontece não só com o esforço da escola, mas com o esforço da família também, né? Então, essa integração, ela só vai ajudar a fortalecer a questão da formação aí dos nossos filhos, né? Dos nossos estudantes. Então, fica o convite, né, para que mais gente participe da PM, mais pais participem da PM, né, para que a gente possa fortalecer e não deixar se extinguir, né, para que a gente tenha essa força, enfim, essa contribuição na formação dos nossos filhos. Então, essa é a mensagem que eu gostaria de deixar por final. Muito obrigada, Daniel, por aceitar o nosso convite. Muito obrigado pela oportunidade. Aqui, então, ficamos com mais um episódio do podcast São José no Ar. Até a próxima! Olá! Hoje eu quero te contar como a ATM transforma a experiência dos nossos estudantes aqui no Colégio São José. Vem comigo! A Associação de Pais e Mestres tem como função conectar famílias, professores e colégio, garantindo assim um ambiente mais acolhedor e cheio de oportunidades. Com a APM, os nossos estudantes participam dos jogos escolares com transporte, uniformes e incentivo. É apoio de verdade ao esporte.
Em parceria com o colégio, a APM proporciona diversos eventos culturais, palestras com temas relevantes e projetos que vão além da sala de aula. E sabe o que torna tudo isso possível? A sua participação. A sua contribuição anual para a APM é simbólica, mas que faz uma grande diferença na vida de nossos estudantes. É lindo ver quando família e colégio caminham lado a lado, fortalecendo o protagonismo e os sonhos dos seus filhos. E agora passo a palavra para o presidente da APM, o Daniel. Gostaria de convidar a todas as famílias, então, que fizessem parte, participassem da APM, que nos auxiliassem na contribuição anual, então, para a manutenção dos projetos que a gente já tem com a escola e na promoção desses eventos culturais, enfim, que promovem a integração entre colégio e família.